Bom, boa noite aqui, todos os companheiros, companheiras aí, né? Estamos em mais uma live do Sintec MG. A live nossa que acontece todas as quartas-feiras, né? A partir das 19 horas. E em cada semana a gente traz um tema para a gente poder debater aqui, não só com a categoria de Correios, mas a gente está trazendo várias categorias para a gente fazer um debate entre todas as categorias e a importância de debater também a situação política do nosso país, né? Hoje, né, com mais de 7 milhões de pessoas infectadas no mundo e mais de 39 mil mortes no Brasil, a crise de saúde global do novo coronavírus escancara de vez, né, como o sistema capitalista escolhe quem vive e quem morre, né? O impacto desproporcional do vírus nas comunidades carentes revela como a desigualdade social está influenciando diretamente nas taxas de letalidade do novo coronavírus. Esses são alguns dos pontos que vamos tratar na live aqui de hoje, né? Também temos visto ações brutais da polícia contra a população negra, né? O extrato de toda a perseguição que o nosso povo vem sofrendo ao longo dos anos, né? E agora ganham força diante da crise capitalista mundial, que tenta pressionar ainda mais os trabalhadores para minimizar os prejuízos causados pela crise econômica. Em outras palavras, querem jogar a crise capitalista nas costas dos trabalhadores, né? E não é de interesse do sistema capitalista a destruição da estrutura racista. Pilar, né? Essa estrutura racista é pilar desse tipo de economia que é escravagista. Portanto, a repressão policial, o posicionamento político de altas patentes militares do governo, a crescente atuação das milícias paramilitares em comunidades pobres, entre outros fatos, são maneiras encontradas, né, pelo sistema capitalista de controlar as convulsões sociais, fruto da opressão que se intensifica com a crise mundial do capital. Então, para fazer esse debate aqui hoje, nós estamos aqui com três convidados, né? Primeiro, a companheira Denise Romano, companheira que é coordenadora geral do Sindiúte, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais, né? Temos aqui o companheiro Luiz Rocha, que é um companheiro da luta pelo socialismo, também da diretoria do Sintec MG, e também faz parte do coletivo Negritude, né? Do qual eu também faço parte, né? E o companheiro Sebastião Maria, mais conhecido como Tiãozinho, companheiro que é diretor do Sindicato dos Bancários, né? E é também diretor da CUT, e também artista mineiro, famoso aqui, conhecido, né? Entre nós todos. E só deixar aqui mais um detalhe, é que a companheira Denise também é diretora da CUT, além de várias outras atribuições que a companheira também tem aí ao longo dessas lutas, né, Denise? Então, sobre a gente iniciar o nosso debate, eu quero chamar aqui primeiro o companheiro Luiz Rocha para poder fazer a sua exposição, e aí, quando estiver encaminhando aqui, a gente dá um toque aí para você. Beleza? Obrigado pela presença, Luiz. A palavra é sua. Olá, boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, o convite para participar dessa live, né? Bom, a gente está vendo, né, a pandemia do novo coronavírus, né, ela sendo usada para atacar de forma brutal a classe trabalhadora, né? Como não poderia ser diferente, a população negra, ela se encontra na linha de frente desses ataques, né? Uma vez que não há como desassociar o debate de classe com o de raça. O capitalismo, ele tem na sua base o racismo, né? O sexismo, a homofobia, né? Enfim, a opressão do homem, né, pelo homem. Para entender um pouco dessa situação que a população negra ela vem passando no país, eu acho que é importante a gente destacar, primeiro, alguns dados sobre as taxas de letalidade do coronavírus. Primeiro, ressaltar que até a primeira quinzena de abril, o Ministério da Saúde sequer fazia a separação dos dados, levando em conta, né, a cor, gênero
o bairro das pessoas infectadas, né? E um exemplo assim de uma política que visa dar invisibilidade, né? E oprimir esses setores que são marginalizados na sociedade, né? Os boletins, eles só começaram a ser, só passaram a incluir esses dados sobre cor, gênero, só a partir do dia 11 de abril, quase que um mês e meio depois do primeiro caso confirmado de Covid-19 no país. Assim, esses dados só começaram a aparecer porque houve uma pressão de uma coalizão negra por direitos, né, de um grupo, né, de 150 entidades que solicitou ao Ministério da Saúde e às secretarias de saúde de todos os estados, né, que solicitou, pediu a divulgação dos dados, separando cor, gênero, né, e os bairros das pessoas infectadas. Então, só a partir da divulgação destes dados que começaram a surgir algumas análises. Uma das primeiras pesquisas que foi formulada foi feita por um instituto intitulado Agência Pública, e esse instituto, essa pesquisa, ela mostrou que há hoje no Brasil, né, no caso, em abril, né, que foi o mês que foi feita a análise, né, há uma morte para cada 3 brasileiros negros hospitalizados por Covid-19. Enquanto entre os brancos a proporção é de uma morte a cada 4 internações. Essa mesma pesquisa mostrou que em abril a curva de mortalidade de pessoas brancas ela caiu quase 10%, enquanto a de negros cresceu pouco mais de 11%. Ou seja, nesse período, a morte de pessoas negras ela aumentou 5 vezes, isso em abril. Né? Agora, trazendo para mais recente, uma outra pesquisa, aí foi um estudo liderado por pesquisadores da PUC-Rio, foi divulgado no último dia 27 de maio, mostrou ainda mais disparidades, né? Porque essa pesquisa da PUC, ela fez um cruzamento de dados com a escolaridade, que é muito curioso, porque em termos de Covid-19, pessoas sem escolaridade, independente de cor, têm 3 vezes maiores chances de morrer em relação àquelas pessoas que têm nível superior. Ou seja, as chances da pessoa sem escolaridade morrer em um período de internação é 71,3% maior em relação a quem tem nível superior, que aí o risco chega a 22,5%. Agora, se você pega esse dado e combina, né, raça e índice de escolaridade, aí a gente tem um panorama muito pior, que você mostra que pretos e pardos sem escolaridade morrem 4 vezes mais pelo novo coronavírus do que brancos com nível superior. A letalidade para pessoas sem escolaridade, preto e pardo, ela chega a 80,35%, contra 19% da pessoa que é branca e tem nível superior hoje. Isso da pesquisa que foi feita e divulgada no dia 27 de maio, né? E se considerarmos, né, se a gente for considerar a mesma faixa de escolaridade, pretos e pardos, pessoas brancas, mesmo assim, as pessoas pretas e pardas, elas apresentam um índice, né, um risco de mortalidade de ainda 37% maior, em média, do que pessoas brancas, né? Mesmo com a mesma faixa de escolaridade. Então, assim, esses dados, eles trazem essa questão, né? Por que os negros morrem mais do que os brancos na pandemia? É importante fazer essa pergunta. Parece uma pergunta simplista, mas a gente precisa debater isso, né? O racismo estruturado na nossa sociedade, ele acaba impactando de diferentes formas, né? Por exemplo, o acesso à saúde. Negros e negras, por vários fatores, são os que têm menos acesso à saúde. Podemos dizer que a situação só não é ainda pior porque a gente tem um SUS, que mesmo com toda a política de sucateamento, ele ainda está tentando fazer o atendimento dessas pessoas, né? Ele ainda existe. Imagina se a gente não tivesse um sistema único de saúde. Né? A falta de escolaridade, como já foi colocado anteriormente nos dados, né? Segundo alguns especialistas, a falta de escolaridade influencia até na forma de percepção dos sintomas do coronavírus. Isso é muito curioso, né? Uma outra coisa, o trabalho informal.
trabalho informal que muitas vezes ele é praticado na rua, ele eleva ainda mais o risco de infecção pela doença. Importante ressaltar que, além dos 12% da taxa de desemprego que hoje a gente tem, 40% dos trabalhadores são informais. 38 milhões de pessoas estão na informalidade, fazendo trabalho na rua, sendo exposto o tempo todo ao vírus. Então, assim, além desses pontos, você tem a dificuldade de isolamento, você tem moradia precária. Então, é uma situação que foi exposta de uma forma tão visceral, né, por essa pandemia, que nos faz refletir, por exemplo, dificuldade de isolamento. O isolamento da população negra hoje, por exemplo, os postos de trabalho mais precarizados são ocupados pelos negros. O governo federal, ele apresenta praticamente nenhuma política que garanta o sustento das famílias hoje, para que elas possam realmente ficar em casa. Um exemplo gritante que ocorreu semana passada, por exemplo, foi a morte do menino Miguel, cuja mãe, que é doméstica, foi obrigada a ir trabalhar, mesmo a cidade estando em lockdown, né, e teve que levar o filho, e a patroa largou a criança sozinha no elevador. Né, esse descaso, né, também é uma forma de racismo estrutural, uma forma velada, né, que acabou tendo esse desfecho trágico, né, um crime, né? Ou seja, a moradia precária, falta de saneamento básico, água, ou insumos básicos até para higienização, como orienta os órgãos de saúde. Imagina, a pessoa tem uma moradia precária, ela tem dificuldade de ter acesso à água, saneamento básico decente, e aí chegam os órgãos de saúde e fazem uma orientação para que ela faça a higienização de forma correta, utilizando álcool em gel e tal, mas com isso, as pessoas estão naquela situação preocupadas com o que vão pôr de comer em casa, né? Então, assim, nas favelas, nas periferias, né, as pessoas são praticamente obrigadas a se aglomerar nas casas para tentar sobreviver às operações policiais. E as balas perdidas que misteriosamente só acertam os corpos negros. É um absurdo isso, né? Então, esse racismo estrutural, ele também é um racismo que é institucionalizado pelo governo Bolsonaro, né? Que trabalha o tempo todo para mascarar essa situação da população negra no país, né? Basta observar a postura do presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, que a todo tempo, né, faz ataques a qualquer tipo de movimento, né, que ele chamou o movimento negro de escória maldita. A fala do ministro da Educação, Abraham Van Traub, que na reunião ministerial foi falar sobre as diferenças étnicas do país, diz que odeia o termo povos indígenas, que não tem esse de preto, branco, japonês, tem que acabar com esses privilégios. Eu fico me perguntando que tipo de privilégio que é esse que o senhor Van Traub, né, fala, porque o senhor acha mesmo que é um privilégio as balas perdidas encontrarem somente os corpos negros, né? É um privilégio ver os filhos assassinados com tiros nas costas, serem assassinados a sangue frio, asfixiados, né? Até por um policial, como aconteceu no caso do George Floyd, né? Então, o que é isso? Que debate é esse que o governo tem feito, né? Olha, em um dado recente, o país mostrou que em plena pandemia, somente em março e abril, 290 pessoas morreram no Rio de Janeiro em operações policiais. Esse número equivale a 1/3 dos mortos pela polícia norte-americana em todo o ano de 2019. Então, esse racismo, né, institucionalizado, ele se vê presente também nas falas do Bolsonaro, quando ele relativiza as mortes, sabe? Porque essas pessoas que fazem esse tratamento com um assunto tão sério, elas sabem muito bem que vai morrer. São as pessoas pobres, as pessoas que moram em moradias precárias e que, segundo o IBGE, representam só assim, os mais pobres. 75% dos mais pobres hoje são negros no Brasil, né? Então, quem vai morrer fatalmente são as pessoas negras. É isso, a minha primeira parte, minha contribuição.
Bom, muito obrigado, companheiro Luiz Rocha, pela brilhante exposição aí, trazer vários dados para a gente ampliar esse debate, né? E lembrar aqui, para quem está chegando na live agora, que a live do Sintec MG acontece todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas. E hoje nós estamos aqui com 3 convidados para fazer esse debate, né? Agora nós vamos chamar aqui a companheira Denise Romano, que é uma companheira que também está sempre na luta, né? A gente, trabalhadores de correio e educação, estão sempre juntos na luta, né, Denise? E na educação não é diferente esse racismo estrutural, né? A gente tem o problema com os ASDs aí na categoria de vocês. Temos um problema também da educação à distância, né? E será que a educação à distância atinge mais os negros, Denise? Bom, com a fala, Denise Romano trazer aí uma exposição para a gente sobre o caso. Bom, boa noite, companheiros. Agradecer ao Robson pelo convite, pela oportunidade de dialogar com a categoria dos Correios e com a nossa própria categoria, que deve estar assistindo também a live, prestigiando. Eu acho que antes da gente entrar, e vocês deixaram muitas boas deixas para eu introduzir o assunto a respeito de como isso tudo afeta a educação e como nós somos afetados como negros dentro desse processo, mas eu acho que é importante a gente, primeiro, se solidarizar com as vítimas do país. O número só cresce a cada dia, como se caíssem 3 aviões, 4 aviões por dia no país. Nós sofrendo a relativização da pandemia pelo governo federal, pela negação que o governo federal implementa desde que a pandemia se instalou. Então, a gente precisa se solidarizar com as famílias das vítimas da Covid, com a falta de possibilidade de dar a essas pessoas um enterro, um velório, como nós estamos acostumados na nossa cultura. Então, a gente gostaria de deixar essa solidariedade a todos e todas as famílias das vítimas da Covid, tanto aqui no estado quanto no nosso país. Então, acho que isso é importante. Eu queria bater um papo muito descompromissado da técnica, né? Porque eu acho que a gente está entre companheiros, mas eu fiquei muito com a fala do Luiz. Ele apontou umas questões que nos impactam diretamente. E aí ele faz o recorte de como a pandemia nos atinge como negros e como ela atinge e nos mata dessa maneira. E eu gostaria de dizer sobre um recorte específico no caso da educação. Nós temos enfrentado e discutido e denunciado aos 4 cantos, aos 4 ventos, onde nós temos oportunidade, o processo de exclusão que está estabelecido pelo governo de Minas Gerais, quando lança o regime de educação remota. Porque não é educação à distância. Educação à distância tem outras regras, tem determinações que precisam ser cumpridas, ela é regulamentada, né? No caso, para o ensino superior. Então, no ensino fundamental, na educação básica, a educação à distância ela não é possível de ser feita. Então, o que nós temos visto são tentativas infrutíferas, na nossa opinião, de atingir a população, os alunos da rede estadual de Minas Gerais, e aí tem uma característica de exclusão que também é de raça. Para se ter uma ideia, esse projeto lançado pelo governo do estado desconhece e é o mesmo projeto, o mesmo modelo para a educação quilombola, que inclusive não tem acesso, porque não tem acesso à tecnologia necessária para se acessar esse projeto do estado de Minas Gerais. Então, é importante que a gente discuta que esse processo de educação remota, em outras palavras,
está sendo feita, e eu posso dizer isso com muita clareza e propriedade, através de grupos de WhatsApp. Os professores foram reduzidos a repassadores de atividades ou editores de foto. Eu acabei de ver um professor falando isso na live que a Beatriz também está fazendo lá sobre adoecimento do professor. Um professor disse: nós não somos mais professores, nós somos editores de foto, porque os meninos, quando conseguem ter acesso ao material, quando conseguem estabelecer as atividades, fotografam e mandam a foto para o professor. Então, o professor tem que editar aquela foto para tentar corrigir a atividade. Então, esse é o nível que nós estamos enfrentando no processo educacional aqui no estado de Minas. E como a característica de exclusão no nosso estado, ela tem tudo a ver com o que o Luiz trouxe, da exclusão dos negros, do processo da educação, esse processo de educação remota que o Estado estabeleceu também aprofunda ainda mais o processo de exclusão que já existe, que já é estrutural. Vamos lembrar que o Brasil foi o último país a encerrar as atividades do tráfico negreiro, por exemplo. Vamos lembrar que eu estava comentando com o Robson, é um livro que foi lançado ano passado, eu já falei sobre ele numa audiência pública na Assembleia Legislativa, um livro que se chama Escravidão, que é do Laurentino Gomes, que faz um recorte de um período, desde o início do tráfico lá na África até Zumbi dos Palmares, e teve um trecho do livro que particularmente me impactou muito, vários, mas quando ele diz que o tráfico negreiro mudou o comportamento dos cardumes de tubarão no Oceano Atlântico, porque os tubarões começaram a perceber que próximo aos navios, vamos lembrar que durou mais de 300 anos isso, próximo aos navios, eles ficavam em volta, porque eles sabiam que ali haveria alimentação, porque os que morriam no caminho eram dispensados no mar, os que se rebelavam de alguma maneira eram condenados à morte, atirados ao mar. Então, o Brasil nunca acertou essas contas. O Brasil nunca fez esse ajuste de contas com a nossa população, com a nossa raça, e nós sofremos todos os dias porque nós não fizemos esse ajuste de contas. Então, tudo que aconteceu no último período no país, e aí eu vou recortar de 2016 para cá, em relação à maneira como uma presidenta que foi eleita democraticamente foi deposta, a maneira como que foi organizado para que um processo mentiroso, um processo de notícias falsas oportunizasse a eleição do atual presidente, o congelamento de investimentos em saúde e educação também nos atinge enquanto população negra. E aí agora, quando nós, ao enfrentar a pandemia, mesmo com o Sistema Único de Saúde respondendo da maneira como ele consegue responder às nossas questões, o congelamento de investimentos em educação, né, que nós também enfrentamos desde 2016 para cá, né, o congelamento foi um pouco depois, foi na época ainda do governo do Temer, que veio junto com o congelamento, com o teto de gastos para a saúde, então da educação veio junto, e tudo isso desemboca agora nesse processo de pandemia, que pegou absolutamente o mundo inteiro, né, em alguns lugares mais, em outros lugares menos, alguns lugares com respostas mais efetivas, outros lugares, como aqui no Brasil, com respostas muito ruins, porque o que o governo do Estado, aliás, o que o governo federal tem feito é utilizar o processo da pandemia para diminuir o tamanho da população, porque para o governo federal, quanto mais negros e pobres morrerem, melhor para as contas públicas. É essa conclusão que a gente pode chegar. Aqui no estado de Minas Gerais, para voltar ao assunto sobre educação, nós estamos numa disputa, numa luta para salvar vidas. Então o sindicato, em abril, conseguiu uma decisão no Tribunal de Justiça que proibia o governo do estado, que já havia emitido uma convocação para o setor administrativo da escola, e aí eu vou abordar nas minhas conclusões o que o Robson fez referência às ASBs,
que são as auxiliares de serviço da educação básica nas escolas estaduais, são as profissionais responsáveis pela manutenção da escola e pela confecção da merenda dos nossos alunos. É a categoria mais invisível, é o setor mais precarizado da nossa categoria, que recebem vencimentos próximos ao salário mínimo, alguns inferiores ao salário mínimo, dependendo da quantidade de empréstimos consignados que tiver em sua folha de pagamento. E essas foram as primeiras a serem convocadas pelo Estado de Minas Gerais para a reabertura das escolas lá em abril, antes da gente conquistar, junto ao Tribunal de Justiça, a decisão judicial que proibiu lá em abril, essa convocação. Agora nós estamos enfrentando um novo processo, porque houve uma autorização para trabalho extraordinário dessas profissionais, que se tornou ordinário. Muitas são convocadas para trabalhar todos os dias, e eu vou encerrar a minha fala com uma denúncia que já foi feita, né, nos canais do sindicato. Um auxiliar de serviços da educação básica, negro, em Uberlândia, foi contaminado pela Covid, chegou à internação e ninguém ficou sabendo. Ele foi, né, ele foi, nós identificamos isso quando um diretor do sindicato foi até a escola entregar uma cesta básica, e nós tivemos conhecimento disso. Então, não há um protocolo mínimo de discussão de o que acontece quando há um processo de contaminação para esses profissionais negros, auxiliares de serviço. Nesse caso, era um homem, mas a sua grande maioria compostas por mulheres, para que tenha uma resposta do poder público em relação a esses processos de contaminação. Então, o que nós temos enfrentado é um processo de exclusão dos dois lados. É um processo de exclusão da nossa categoria, um processo de exposição desse setor da nossa categoria, a contaminação, e o processo, para concluir, de exclusão dos alunos negros que moram nas favelas, que moram nos aglomerados, nas zonas rurais, da população que mora nos quilombos, no interior do estado, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que não conseguem acessar a proposta do Estado, porque na proposta do Estado, a condicionante para se ter direito à educação é possuir um computador, possuir acesso à internet banda larga e possuir um smartphone que comporte os dados do aplicativo lançado pelo Estado, que também não funciona. Então, o que nós temos enfrentado nessa situação toda isso. Quero fazer um alerta para encerrar de verdade, que já estamos falando, que eu já encerrei o meu tempo. Você que está assistindo a live, que tem filhos na escola estadual, que está passando por isso que eu estou dizendo, recorra, denuncie no Ministério Público, denuncie na Defensoria Pública do Estado, na Promotoria de Direitos Humanos, denuncie, porque educação é um direito e ela não pode ser condicionada à posse de equipamentos eletrônicos. Então, se faça ouvir e procure também o sindicato, nós estamos também à disposição, porque nós defendemos a nossa categoria de forma corporativa, é óbvio, nós somos sindicato, mas nós também temos um compromisso de defesa do direito à educação para todas e para todos aqui no nosso estado. Era isso, obrigada pela oportunidade. Obrigado, Denise, obrigado pela brilhante exposição, trazer para a gente a importância, né, da gente fazer esse debate intercategorias, né, porque ver que os problemas que os trabalhadores do Correio passam também são os problemas que os professores passam, que os bancários passam, que várias categorias passam. Eu quero ler aqui algumas mensagens, né, aqui, Tiago Rodrigues, parabéns ao Sintec NG, mais um debate foi importante, os assuntos estão na falta do momento. Isso Varginha na área. Eliane Novaes, de Brasília, mandando aqui, parabéns, Sintec NG, pelo debate, mais que necessário. O momento é que todas as situações de desigualdades tornam-se ainda mais evidentes. Né? Mais uma aqui. Essa aqui, parabéns, estamos acompanhando, Tião. Beijos da sogra. Ah, Tiãozinho, tá vendo? Bom, gente, aqui a live, a gente pode mandar, o pessoal que está participando pode mandar perguntas, pode mandar dúvidas. Os nossos convidados estão aqui preparados para responder, fazer um amplo debate sobre as questões que foram levantadas.
tanto no YouTube quanto no Facebook, está sendo transmitido simultaneamente. Mande suas perguntas, seus comentários, que a gente lê aqui ao vivo na nossa live, né? Agora eu quero fazer um chamado aqui do companheiro Tiãozinho, né? Companheiro de luta, parceiro nosso aí, sempre nas lutas também, dirigente da CUT que está fazendo um trabalho também de solidariedade, né? Fazendo distribuição de cestas básicas e tal. E com o companheiro Jairo, né? Que é o presidente da CUT. E quero chamar aqui o companheiro Tiãozinho para fazer a sua exposição e trazer para a gente aí um pouco desse recorte sobre o tema aí para fazer o nosso debate. Vamos lá? Vamos lá, boa noite. Agradecer aqui o convite feito por você, Robson. Boa noite, Denise. Boa noite, Luiz. Muito emocionado de estar participando, que é um tema que vive, né? Que corre nas veias aqui, junto com o sangue. Bom, então vamos lá. O racismo, que é, na verdade, uma das faces do fascismo, né? Uma das faces odiosas do fascismo, causa problema social em toda parte do mundo, praticamente. Com características, às vezes, diferentes, que em vários países ele é muito mais puxado para a xenofobia, mas eu acho que de todos os povos, os que mais sofrem no mundo pelo racismo são os povos da diáspora negra. E esse tema veio, inclusive, né, no mês de maio, junho, nós estamos fazendo debate sobre o racismo. E é claro que não poderíamos também deixar de linkar com a questão da pandemia, mas veio muito pela questão das mortes nos Estados Unidos, e culminou com a morte de George Floyd, né, que gerou vários protestos em várias cidades dos Estados Unidos e ganhou o apoio popular no mundo inteiro. Você vê nos Estados Unidos, os próprios Estados Unidos, nós vimos a sociedade como um todo indo para as ruas protestar, policiais brancos indo para a rua em apoio aos protestos dessa população. Bom, do ponto de vista do Brasil, aí a gente tem mais um complicador, que é o caso da pandemia, mas a pandemia, tem o racismo, que é histórico, é institucional, é estrutural, mas junto com ele nós estamos vivendo uma era de governos fascistas, né? Começar pelo governo federal, mas não para por aí. A gente tem vários estados que votaram em governadores junto com o presidente. E, bom, acostumados a lutar contra o racismo, nós sabemos como as mortes acontecem no Brasil. O Rio de Janeiro, sozinho, compete com as mortes no Rio, sozinho, competem com as mortes nos Estados Unidos, as mortes de negros. E, bom, o governo ainda vem e presenteia a gente com um tal de Sérgio Camargo na presidência da Fundação Palmares. Não precisa ficar repetindo, né, as palavras do Sérgio Camargo. O Luiz já reproduziu algumas, mas muito interessante é que se ele lê, eu penso que se ele lê, ele é seguidor de Euclides da Cunha, do Silvio Romero, entre outros, que negam a existência da escravidão no Brasil, ou que dizem que a escravidão foi consensual. O cara chega a ponto de negar Zumbi, de falar que a escravidão foi boa, porque no Brasil os negros vivem em condições melhores que vivem na África. Eu, inclusive, já antecipo, acho que nós devemos propor alguma coisa, não sei se no Ministério Público, onde, mas tentar afastar esse cara da fundação.
Não dá para passar 4 anos com um sujeito desse que nega a própria raça. Ele deve estar decepcionando pai e mãe, avós e avós. O irmão dele já colocou algumas questões sobre ele. Mas aí, a questão da pandemia, também sem tornar muito cansativo, sem tornar muito repetitivo, recai sobre as costas dos trabalhadores, do povo mais pobre, e que a grande massa dentro dessas duas categorias aí são os trabalhadores. Por exemplo, a questão do isolamento. Quem mais está no trabalho informal e no mais precarizado são os negros, são os homens negros, as mulheres negras. E tem que, por exemplo, os camelôs tiveram que suspender o trabalho. Tem uns que insistem em vender alguma coisa, a polícia, a Guarda Civil chega com a polícia, chega e cerca e leva tudo. Fora isso, o trabalhador que está em rodízio, por exemplo, ele tem que levantar de manhã e pegar um tal de um ônibus. Nós temos visto nos jornais as condições que estão sendo utilizados os ônibus. Colocam decretos, leis, só pode andar desse jeito ou desse, mas não tem. A própria prefeitura, o Estado, não coloca, não faz uma fiscalização. Então, essas pessoas estão extremamente expostas, porque estão andando num ônibus aí, ombro a ombro, respirando o ar que o outro respira, só uma máscara não vai dar conta de forma alguma de uma coisa dessas. Voltando um pouco à questão do racismo e da história do Brasil, em 1911, o João Batista Lacerda representou o Brasil no Congresso das Raças, que aconteceu em Londres, e levou um estudo do Brasil que dizia que em 1912 não haveria mais negros nem mestiços no Brasil. O trabalho que estavam sendo feito e pela força do sangue branco, a raça negra no Brasil se extinguiria. Nós chegamos a 2012, já estamos em 2020, com a população negra ou afrodescendente representando mais de 54% do total, um total de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Então, esse cara, junto com os que negam a raça, junto com os que tentam reduzir, nos colocar em algum plano de inferioridade, a escola que eles estudam, eu não quero estudar, com toda sinceridade. Vamos puxar um pouco, falar um pouco dos bancários. O Sindicato de Bancários de Belo Horizonte tem feito a defesa sistemática da contratação de negros, junto com a Contraf, que a nossa confederação atua muito junto com cada sindicato, e nós fazemos uma defesa intransigente das quebras de barreira em bancos. E eu tenho alguns dados, que são dados oficiais, nacionais, que apontam que a presença de negros e negras dentro de bancos privados, vai até 24,8%, 19%, e dentro de banco público, de 24% a 25%, o percentual de negros e negras que a gente pode encontrar trabalhando, contratado pelos bancos. Eu fico assim, indignado por essa pesquisa, que é oficial, porque eu passo muitos dias da minha vida dentro dos bancos. É minha principal ocupação. Então, eu conheço bancários e bancárias, e nós podemos sair por aí, juntar bastante sindicalistas e sair por aí fazer uma pesquisa de amostragem, que nós não vamos conseguir chegar a um índice de 5% de presença de bancários negros e negras dentro de banco. E 5%, eu estou falando assim, no geral,
como se nós considerássemos aqui peão, porque se você for falar em cargo de chefia, se você for falar de gerente ou algo acima disso aí não tem de jeito nenhum. Então, não tem, talvez, patrão no Brasil que discrimine mais a população negra que o banqueiro. E é uma luta que é árdua, não pode parar, mas é complicadíssimo, porque esse pessoal elege os seus parlamentares, fazem as suas bancadas e vão aprovando lei. A gente tem alguns anos que nós conseguimos fechar, por exemplo, campanha salarial com índice pequeno, mas índice de aumento real. Essa é uma batalha que a gente pode considerar que derrota o banqueiro ano a ano, há muitos anos, mas a questão de raça e etnia é complicado. Os caras não conversam, enrolam, fingem que estão conversando, enrolam. A gente precisa encontrar algum mecanismo, um meio de pressionar, de forçar mesmo alguma negociação que nos permita ter avanços, ter vitórias contra os banqueiros nessa luta. É o seguinte, eu acho que sobre taxas de mortalidade já foram faladas, né, pelo Luiz, principalmente, acho que Denise também. Então, eu vou parar por aqui, apenas citar uma fala do Nelson Mandela, né, porque a gente está sem conseguir respirar por causa do joelho do racista no nosso pescoço. Eu vou citar uma frase do Mandela, ele disse: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Vamos seguir juntos aí nos debates. Agradeço essa oportunidade. Muito obrigado, companheiro Tiãozinho, trazer aí vários dados para a gente fazer esse debate intercategorias, né? Que é muito importante. Eu quero ler aqui alguns dos comentários, né? Cadê? Do Maria Dolores, parabéns, TecMG, e mais uma live. Tem outro comentário aqui. Cadê? Igor Cerqueira, dizendo que acho que o sindicato tem que focar menos no governo e nas medidas focar na luta da nossa categoria. Esse debate é muito interessante para a gente que é do Correio e para professores também, né, que luta diretamente contra o governo Zema, é porque o governo Bolsonaro é o nosso patrão, né? Então, se o patrão está falando a todo momento que vai privatizar os Correios e demitir milhares de trabalhadores, como a gente viu com várias empresas que foram privatizadas, então a nossa luta também é contra o governo, né? Então, a luta contra a privatização da empresa é uma luta diretamente ligada a uma luta contra o governo federal, seja ele quem for, né? Dizer que o Sintec-MG sempre construiu essa luta, né, com todos os governos que passaram, e com esse governo não será diferente, né? Nós estamos começando a nossa campanha salarial e a gente vai ter muita luta, sim, pela frente. Bom, vamos aqui, tem umas perguntas que os companheiros fizeram. Deixa eu pegar aqui. Pergunta do Felipe, o Alisson. Vai direto para o Tiãozinho. Tem várias perguntas aqui, mas vamos começar com você, Tiãozinho. Pra gente... Você já está aquecido, já saiu aí de um debate. Bacana. Tiãozinho, sei que você é músico. Com essa pandemia, como essa pandemia tem atingido os artistas negros?
Com você a palavra. Alisson, né? Oi, estão me ouvindo? Alisson, sim. Alisson Augusto fez a pergunta. O Alisson, a pandemia atingiu em cheio todos os artistas, principalmente os independentes. Eu conheço vários amigos que estão em situação difícil, porque os artistas independentes não têm muita reserva. Os caras correm atrás mesmo, porque é matar um leão todo dia. Tem muita gente no mercado, então é pé na estrada mesmo. Muitas campanhas entre amigos têm sido feitas via internet, WhatsApp, de todas as formas. Posso dizer que tenho o privilégio de ser artista, né? Eu sou compositor, sou violonista e cantor, mas a minha principal renda nunca foi a música. Eu tentei até virar transpor uma barreira aí, mas eu tive perto e não aconteceu. Então, eu tenho essa tranquilidade hoje, nesse momento, né, de não ser a minha principal renda, mas eu sei que o pessoal está cortando um dobrado. A gente tem ajudado alguns, como pode, mas não tem outro jeito. Enquanto não baixar, né, esse risco aí, não tem jeito de aglomerar. Espero ter respondido. Bom, obrigado, Tiãozinho. É claro que a gente está vendo, né, toda a categoria de músicos aí, né, passando uma dificuldade imensa, porque o músico ele vive de público, né? E como não se pode ter aglomerações, a situação está muito difícil e a gente se solidariza aqui com os companheiros músicos, né, nessa difícil jornada aí que é essa crise sanitária mundial. Tem uma outra pergunta aqui para a companheira. Só acrescentar uma coisinha? Opa! Ouvimos, sim. Deixa eu só acrescentar uma coisinha. Sobre as lives que os músicos estão fazendo, isso só dá retorno mesmo para os músicos consagrados aí, os ricos, porque você vai ver lá no fundo, lá, o que tem de propaganda que eles fazem, e é isso aí que dá o principal retorno. Então, é que eu me esqueci de falar só esse ponto. Tá bom, muito obrigado, Tiozinho, bem lembrado, né? A maioria esmagadora dos músicos estão passando muita dificuldade e a gente tem que procurar, sim, ser solidário com todas as categorias, né? Agora, a pergunta aqui vai para o companheiro Luiz Rocha, né? Pergunta do Nael Silva. Luiz, qual a relação do sistema capitalista com o racismo na sociedade? Você pode desenvolver o tema, porque eu acho que você já falou isso no começo, sabe? Mas é sempre bom falar. Bom, agradecer a pergunta e dizer também aí para o Tiãozinho que eu me solidarizo também aí com a luta dos artistas. Eu também sou músico baterista, sei que realmente é complicado, né? A situação está duríssima. Bom, capitalismo e racismo na sociedade, né? Bom, então, o sistema capitalista ele é baseado em um sistema de exploração, né? Exploração entre classes. É baseado na desigualdade, né? Possui aí como uma das principais estruturas de sustentação a classe trabalhadora. Tendo colocado isso, a gente tem que perceber, tem que entender o seguinte: a classe trabalhadora, ela é, por sua vez, constituída na sua maioria por negros, né? Então, assim, o racismo, assim como a repressão policial, eles funcionam também como uma espécie de ferramenta para deixar a desigualdade social bem definida na sociedade. Que, assim, é uma afronta para esse sistema, né, que ele é genocida, racista,
sexista, é uma afronta para esse sistema a ascensão da classe trabalhadora, né? Porque se a classe trabalhadora ascende, você tem um problema de dividendos de produção que ficariam menores para quem possui realmente as máquinas, né? Então, assim, o racismo que coloca os negros em subempregos, com subsalários, precariedade de moradia, acesso à educação, à saúde, entre outros fatores, é um motor de energia para esse sistema, né? Esse sistema capitalista tão cruel, né? É um pilar totalmente entrelaçado, né? Que aprofunda as desigualdades para deixar bem nítido, né? Quem é a classe dominante e a classe dominada, né? É isso. Bom, obrigado, companheiro Luiz, pela exposição. Acho que complementou, né, reforçou aí a questão de que o racismo é um pilar do sistema capitalista, né? Vamos lá para Denise? Denise, tem uma pergunta aqui para você muito difícil de se responder, viu? Todo dia eu falo dessa coisa. É a Sara Sarmento que está te perguntando. Denise, como está a questão do atraso dos salários dos professores? Bom, é uma questão muito importante, Sara. Obrigada pela pergunta. Nós temos vivido um processo de reiterado atraso de pagamento. No mês de maio, a nossa categoria só teve seu salário pago parceladamente na última semana, né, dia 22 e 28, nesses 2 dias. Então, quer dizer que no mês passado, a nossa categoria sobreviveu o mês inteiro e só recebeu o salário no final do mês, por conta da política do governo do estado, que utiliza os recursos vinculados da educação, porque os recursos do Fundeb, por incrível que pareça, não deixaram de ser depositados pelo governo federal, porque existem regras, né? Se dependesse do presidente ou do desministro, eles interromperiam. Mas como tem uma legislação que precisa ser cumprida, o governo de Minas, então, recebe os recursos e utiliza em outras despesas, deixando o maior quadro setorial do funcionalismo público estadual sem salário. Nesse mês agora de junho, nós intensificamos o processo de cobrança. Ontem o governo anunciou o pagamento da primeira parcela para o dia 15, então quer dizer, anunciou já com atraso, 15 o quinto dia útil, até o dia 15, tem uma distância. Anunciou o pagamento da primeira parcela e não anunciou quando será o pagamento da próxima parcela de salário. Então, além de tudo que nós estamos enfrentando, nós também enfrentamos a necessidade básica de sobrevivência. Então, eu queria, inclusive, agradecer aqui os companheiros, tanto do Sindicato dos Correios, quanto dos bancários, e na pessoa do Tiãozinho, porque nós estamos fazendo, desde que a pandemia começou, uma campanha de solidariedade junto com a CUT, para socorrer as pessoas para socorrer através de cestas básicas. E nós temos feito isso em parceria com os sindicatos e com a CUT, desde a CUT fez uma ação no 1º de maio e depois repetiu essa ação agora no mês de junho. Muitas das pessoas que estão recebendo essas cestas básicas são auxiliares de serviço da educação básica, que estão em casa, as que não foram convocadas para trabalhar extraordinariamente, aliás, todas foram, né, de alguma maneira, muitas com os filhos desempregados em casa, sem ter condições de colocar a comida na mesa. Então, a isso que nós estamos submetidos por conta dessa política do governo do estado de utilizar os recursos da educação para pagar outras despesas do estado. Eu também queria agradecer, né, o espaço aqui, estamos à disposição para continuar aí discutindo, e eu queria dizer que estou com saudades do espaço cultural da LPS. Na última vez que nós nos encontramos foi no dia 12 de março, né, antes de tudo acontecer, da pandemia
explodir. Nós fizemos um aniversário lá no Centro Cultural, junto com a companheira Neila Batista, e era meu aniversário também, a gente comemorou junto lá. Então, é um espaço muito bacana, com um trabalho muito bacana feito pelos companheiros da LPS, lá no bairro Concórdia. Então, eu estou fazendo propaganda aqui, quando o Centro Cultural puder voltar às suas atividades, tem um samba que acontece lá, aí o Robson fala os dias, né, depois, né, quando a gente puder retomar, que é muito bacana, que tem uma tradição muito bacana e que valoriza a nossa cultura, né? Então, saudar os companheiros do Congado lá, da Guarda de Nossa Senhora do Rosário, que teve lá no dia do aniversário, fizeram lá um cortejo muito bacana, muito bonito, com dança, com a nossa cultura. Então, queria agradecer e exaltar essa bonita organização que os companheiros fazem lá na região do Concórdia. Obrigada. Muito obrigado pela fala, companheira Denise. Eu, como representante desse importante coletivo, vou agradecer aqui em nome de todos, né? Infelizmente, com essa pandemia, o Baticum ele tá cerrado, né? Mas é muito importante lembrar de toda a comunidade, né, negra, toda a comunidade lá do Concórdia, né? Toda a comunidade em geral, né? Do Concórdia, dos companheiros lá dos congados, né? Dos centros umbandistas, espíritas, todos, né? Que estão lá também tentando aí se virar diante dessa pandemia. Então, a CUT, o Sindiúti, que também fizeram atividades lá de distribuição de cestas básicas, foi de grande valia lá para toda a população, né? E, com certeza, assim que a gente puder voltar às atividades lá, os companheiros que fazem lá a coordenação do Baticum vão fazer aqui todos os convites. O que traz aqui para a gente também, né, a importância da gente fazer um debate sobre movimentos sociais também, né? Porque está na ordem do dia também toda essa discussão, né, de que o povo pobre, ele não passa fome só durante a pandemia, né? Ele passa fome em todo o tempo. Assim como o racismo não é só agora, né? Muitos anos aí de racismo, né? De dívida, né? Do mundo, né? Com o povo negro. Então, quero dizer aqui, tem vários comentários aqui, né? Tem aqui Marcele Amador, né? Que é da Terça Esquerda, que é também do Sindiúti, fazendo aqui. Companheira Rosane Cordeiro, que é coordenadora dos Sindados, né? Fora Bolsonaro e todo o seu governo, por um governo dos trabalhadores da cidade do campo. Cadê? Tem mais. Companheira Lauana Neves, companheira Zélia Pinheiro Franca, assistindo. Gilson Gustavo, parabéns ao Sintec MG por mais uma live de altíssima qualidade. Muito obrigado. Jussara, parabéns. Bom, são vários comentários, não dá para ler todos, vocês me desculpem, né? E a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento. Então, eu quero aqui chamar os companheiros para fazer suas considerações finais, né? Nesse debate nosso. E eu quero convidar você, Denise, para poder fazer as suas considerações finais aqui no nosso debate. Bom, eu queria agradecer, saudar os companheiros que estão comentando, companheira Rosane, do Sindados, um abraço, Marcele, do Terça Esquerda, que também é da direção do Sindiúti, na subsede Ribeirão das Neves, a Carla, que eu vi aqui, que é de Esmeraldas, né? Tem mais pessoas da categoria que também estão prestigiando. Queria agradecer muito o espaço, o compromisso de combatividade que nós temos com os companheiros dos Correios, e nós precisamos seguir fazendo as denúncias que são necessárias, tanto do governo, que é o patrão dos Correios, que é o governo federal, quanto do governo do Estado, o governo Romeu Zema, que é o patrão dos trabalhadores em educação. E sindicato é para isso. Sindicato é para denunciar, sindicato é para debater, sindicato é para reivindicar e é para representar a sua categoria frente aos desmandos do patrão. Queria mandar um abraço para o Luiz, para o Tiãozinho, para o Robson, para os companheiros todos que estão aí participando, e agradecer
pela oportunidade e dizer que nós precisamos seguir no combate ao racismo, no combate ao extermínio dos negros e das negras no nosso país e no nosso estado. Então, nós precisamos dar voz ao nosso povo, e essas iniciativas de discutir, debater isso na internet e em outros lugares, e quando a pandemia passar, continuar debatendo, continuar denunciando, porque os que propagam o racismo querem nos emudecer e nos invisibilizar, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Então, muito obrigada pela participação aí, pela oportunidade de participar da live com vocês. Estamos à disposição para todas as vezes que vocês precisarem e quiserem contar com a nossa presença. Obrigada. Muito obrigado, companheira Denise. Sempre de grande valia aqui a participação dos companheiros professores, né? Vamos lá, companheiro Tiãozinho? Vamos as lá. Considerações finais? Começar por agradecer a você, todo o pessoal do Sintect, mandar um abraço para o PP. Eu também estou com saudade do Baticum, nós não tivemos oportunidade de ir esse ano, tivemos compromissos que coincidiram com as atividades do final de semana lá, mas, passando a pandemia, estaremos todos juntos lá. Cumprimentar a Denise, o Luiz, e agradecer a muitos amigos, muitos irmãos que acompanharam essa live, mandaram, de alguma maneira, mandar mensagem, até no celular da Bárbara, que ela recebeu alguma mensagem. Então, mandar um abraço para o Rodrigo Valine aqui, para a Carla, mandar beijo para minha sogra, né, que ela mandou também. E dizer o seguinte: nós, cada um de nós, no seu sindicato, todos os dias, cuidamos da nossa categoria, cuidamos muito bem. Nós não recuamos, não corremos de patrão, nós defendemos nossa categoria todos os dias. Mas não termina ali o nosso papel, de estar dentro de um sindicato, de resolver apenas os problemas da categoria. Nós somos dirigentes políticos, nós temos que... a discussão do racismo passa por nós, a discussão da pandemia passa por nós, porque o racismo passa pelos trabalhadores, a pandemia passa pelos trabalhadores. Então, é isso. Eu me coloco à disposição para, a qualquer hora, nós debatermos sobre esse assunto, sobre outros, né, que forem pertinentes. E agradecer a todos mesmo, que tiveram a paciência, que tiveram o interesse e que se junte a nós, que, além de cuidar da nossa categoria, vários de nós somos diretores da CUT. Na CUT, nós representamos todas as categorias também. Então, todos os dias a gente trabalha para a mudança, para mudar a situação, mudar a realidade do nosso país. E, de preferência, tirar mesmo da mão do fascista. Obrigado. Obrigado, Tiãozinho. Está chegando aqui várias perguntas, gente, mas nós estamos terminando a nossa live, né? Nós temos um compromisso aí de fazer uma hora e pouquinho. Então, infelizmente, nós não vamos conseguir responder todas as perguntas, mas pode mandar as perguntas que a gente vai lá e responde depois para todo mundo, tá certo? As perguntas que forem colocadas aqui. Luiz Rocha, vamos lá para suas considerações finais, companheiro de rasta. Hoje tem 3 rastafares aqui, né? Eu não tinha percebido. Aí, tá só crescendo. E uma Black Power. Vamos lá, Luiz. É isso aí. Então, primeiro agradecer e saudar aqui todos os outros expositores, né? Denise, Tiãozinho, Robson, meu mentor aí nessa caminhada. Eu acho que foi um debate muito importante, acho que a gente deve fazer mais vezes, né? Eu só queria acrescentar que, olha, o sistema capitalista, ele sabe muito bem quem vai morrer e quem vai viver, né? Acontece que, nesse momento, a gente está vivendo uma crise capitalista que está no seu auge, né?
E então isso faz com que as medidas de repressão sejam mais intensas. O sistema está passando para as costas dos trabalhadores, o que na sua maioria, né, é constituída por negros e pobres, as consequências dessa crise histórica. Porque o interesse é manter os lucros, né? Eu imagino que esses lucros que já estão estagnados agora, com toda essa pressão para que a produção consiga novamente fazer toda essa movimentação lucrativa, né? Que é o objetivo do sistema capitalista. Então, a pandemia, ela intensificou isso, ela deixou exposto isso, mas isso já estava ocorrendo há muitos anos, tanto que os ataques que a gente vem sofrendo já estavam na ordem do dia há muito tempo, agora estão intensificados pela pandemia e estão escancarados, né? Então, era isso que eu queria colocar, agradecer novamente a participação e deixando a mensagem de que o racismo, ele é uma política também, né? Então, é isso. Muito obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigado, companheiro Luiz Rocha. Lembrar aqui, o Tiãozinho mandou um abraço aqui, mas vamos lembrar aqui, porque nós temos que chamar o companheiro Pedro Paulo de Abreu Pinheiro, companheiro PP, fundador do Sintec MG, para poder fazer também aqui um debate, né, na live com a gente, né, enriquecer o nosso debate. Quero agradecer a todos os nossos convidados aqui, né, pela disposição, né, disponibilidade de estar aqui enriquecendo o nosso debate. E quero agradecer também toda a nossa equipe de comunicação, né, que a população não vê, mas é o que é o responsável para a live sair toda certinha, né? Companheira Sara, que é a nossa jornalista militante aí, né? Nayon, Igor, Vladimir, Alisson, né? Todo mundo que está aí por trás das redes, né? Por trás dos cabos da internet, fazendo aí essa live maravilhosa para todo mundo. E dizer também o companheiro Felipe Malaco, que ajudou, inclusive, Denise, na produção daquele debate sobre as apostilas que o governo Zema está mandando para os alunos, com vários erros ortográficos, vários erros, inclusive, na história do nosso país. Então, é um debate também interessante de fazer, mas a gente vai precisar de uma live inteira só para explicar que o Zema não paga a educação direito, não cumpre a Constituição do Estado, né? E é por isso que a gente tem que denunciar, é por isso que a gente tem que lutar. Quero falar a última coisa aqui, chamar todo mundo para curtir as nossas redes sociais, né? Entrar aí no site do Sindicato dos Bancários, né? Do Sindiúti, do Sintec MG. E essa live ela fica gravada, Instagram, né? De todos também. E essa live ela fica gravada. Então, o pessoal que puder entrar, né, no YouTube, no Facebook, o YouTube principalmente, curtir, acionar lá o sininho lá, para toda vez que tiver um debate, a pessoa é avisada para a gente poder fazer esse importante debate aqui, que a gente vem trazendo um tema específico para cada live. E, por último mesmo, porque sindicalista é assim, né, para concluir mesmo, dizer para toda a categoria que nós temos campanha salarial esse ano, sim, né? O nosso acordo coletivo, que tinha ido para o TST e saiu uma sentença normativa com uma sentença de 2 anos, teve a intervenção do STF numa liminar monocrática do ministro Toffoli, que está obrigando todos os trabalhadores a fazerem a campanha salarial desse ano. Então, nós estamos chamando todo mundo. O acordo, por enquanto, não é de 2 anos, né? Então, nós estamos chamando todo mundo para mobilização, organizar a campanha salarial. Vai ser uma campanha salarial bem diferente, né? No meio de uma pandemia, mas a luta, ela tem que acontecer de qualquer jeito. Porque, como todos os expositores colocaram aqui, o sistema capitalista, aquele que é o sistema de exploração do homem sobre o homem, do homem sobre o homem, ele só vai cair quando a classe trabalhadora se juntar de verdade e derrubar esse sistema cruel, como disse o companheiro Luiz, que escolhe quem vive e quem morre. Então, agradecer a todo mundo aqui. Obrigado, Denise.
Obrigado, Luiz. Obrigado, Tchauzinho. Obrigado a todos que nos acompanharam aí. Uma boa noite a todos aí e todas. Boa noite. Obrigado, valeu.